Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a prévia da inflação, registrou alta em junho. Dessa vez, o responsável pela elevação foi o Grupo Habitação. Apesar de subir 0,04% em junho, a prévia da inflação mostra leve desaceleração se comparada ao mês de maio. 6 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta em junho, com maiores índices registrados no grupo de habitação, com 0,96% de alta. O resultado é consequência do aumento nos preços das taxas de água e esgoto e também nas tarifas de energia elétrica. A maior queda foi registrada no grupo de transportes, com um recuo de 0,55%. Destaque para a gasolina, que ficou 3,40% mais barata. Vale lembrar que a Petrobras anunciou no último dia 15 mais uma redução do preço do combustível para as distribuidoras. O litro passou de R$ 2,78 para R$ 2,65. E com os novos valores, a gasolina está no menor preço desde junho de 2021. Outro grupo importante, alimentação e bebidas, teve deflação em junho de 0,51%. Segundo o IBGE, a alimentação no domicílio registrou queda de 0,81% em junho. Já na alimentação fora de casa, houve desaceleração de 0,73% em maio para 0,29% em junho. Mas nos últimos 12 meses, o grupo ainda acumula alta de 4,94%. De acordo com o IBGE, 4 regiões do país registraram aumentos de preços nas taxas de água e esgoto, que subiram 3,64%. São elas Recife, São Paulo, Belém e Curitiba. Já a energia elétrica, que subiu 1,45% em junho, teve reajustes em Belo Horizonte de 9,15%, Recife 8,21%, Fortaleza 2,2% e em Salvador de 1,84%. 2 dos grandes vilões da inflação em meses passados registraram quedas importantes em junho. O grupo dos transportes, neste mês, teve redução de 0,55%, com recuo de 5,42% na janela de 12 meses, puxado pelos preços dos combustíveis, que tiveram queda de 3,75%. A gasolina teve maior peso no grupo, com redução de 3,40%. O óleo diesel ficou 8,29% mais barato, o etanol baixou 4,89% e o gás veicular teve recuo de 2,16%. Já as passagens aéreas tiveram alta de 10,70% no mês de junho, depois de queda registrada de 17,26% em maio. E ainda falando de economia, o governo federal anunciou o Plano Safra de 2023 e 2024. A novidade dessa vez são os mecanismos que passam a valorizar ainda mais as produções ambientalmente sustentáveis. O presidente Lula lançou nesta terça-feira o Plano Safra 2023-2024, com 364,22 bilhões para o financiamento da agricultura e da pecuária empresarial no país. O crédito vai apoiar grandes produtores rurais e produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. O total é 26,8% maior que os valores destinados ao plano anterior, de 2022-2023, de 287,16 bilhões para o PRONAMP e os demais produtores. O objetivo do governo com esse Plano Safra é incentivar o fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis, com redução das taxas de juros para a recuperação de pastagens e premiação para os produtores rurais que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis. Do total de recursos anunciados nesta terça-feira para a agricultura empresarial, 272,12 bilhões serão destinados ao custeio e comercialização. Outros 92,1 bilhões serão para investimentos. Complementando os valores para o setor rural, nesta quarta-feira, Lula anuncia o Plano Safra da Agricultura Familiar, com valor em torno de 77 bilhões de reais em recursos e taxas de juros menores para o financiamento de pequenos produtores na produção de alimentos, aquisição de máquinas e práticas sustentáveis, como bioinsumos, sociobiodiversidade e transição agroecológica. Um dos mais renomados pensadores contemporâneos esteve em Curitiba. O filósofo e professor universitário Luiz Felipe Pondé abordou as angústias causadas pelo vírus da Covid-19, que ceifou milhões de vidas ao redor do mundo, e foram as discussões principais dessa palestra. Auditório cheio e público atento.
era a oportunidade de ver de perto o professor que tornou a filosofia mais popular. Luiz Felipe Pondé tem milhares de seguidores em redes sociais e está no topo da lista de livros mais vendidos. Um deles trouxe o mal do século para o centro dos debates. Durante a pandemia de Covid, Pondé já tratava da ansiedade como uma questão de saúde pública. Na entrevista para a TV Evangelizar, antes da palestra, ele relacionou essa ansiedade à modernidade. A modernização, ela é uma das características dela é a aposta no controle da contingência e na busca de eficácia, objetividade, resultados, produtividade. Isso tudo significa controle. Controle das mais variadas situações possíveis. Essa ansiedade que eu vou falar é uma ansiedade que ela não vai melhorar, porque ela está inscrita no modo de produção da modernidade, que é quando os nossos mecanismos de controle entram em colapso no dia a dia. Então você sente que está perdendo o controle, e a ansiedade é justamente esse sentimento de você percebe que você vai fracassar. O tema despertou atenção durante a pandemia, quando todos enfrentamos o isolamento social. O professor é crítico às consequências desse episódio. Para ele, não nos tornamos pessoas melhores, não. Se falou que com a pandemia a humanidade ia mudar. Essa é uma das informações mais ridículas que existe. A humanidade não muda moralmente, não avança um milímetro. Se amanhã acabasse todos os sistemas de produção de alimentos e indústria, a humanidade ia voltar a escravizar pessoas, como sempre escravizou. Porque o modo de produção escravagista é você colocar populações vulneráveis para produzir coisa para os mais fortes. Na entrevista, Pondé revelou que a Covid trouxe marcas para ele também. A mulher foi internada numa UTI e ele se preparou para o pior. Não há dúvida que pessoas que sofreram perdas, elas devem lembrar disso com muito mais presença do que quem não sofreu. Eu falo da memória social. Eu não falo da memória individual de pessoas que perderam entes queridos na pandemia. Apesar de que pessoas também esquecem, depois de muito tempo, as mortes que tiveram na família. Querem esquecer. Ou querem, ou alguém pode até dizer que é um processo evolucionário. Se você começa a vida inteira, você não consegue superar, ultrapassar o luto, você não consegue viver, né? A conclusão de fato é que a pandemia nos transformou. Podemos até lidar com os resultados dela de formas diferentes, mas indiferentes, jamais. Neste inverno, Curitiba desfruta também de um festival de sabores. O Inverno Curitiba 2023 reúne gastronomia, cultura, arte e artesanato em diferentes espaços da cidade e oferece as melhores experiências da estação. O inverno começou e junto com ele vem as receitas diferenciadas para aquecer o frio. Uma gemada, põe açúcar nessa gemada, põe umas 2 colheres de sopa de gemada numa xícara e um chocolate quente por cima. Aquilo levanta qualquer um. É, dona Amélia, dá para esquentar o frio de qualquer jeito. E uma das opções aqui no Paraná é o pinhão. Com a safra se estendendo até o final de julho, esta semente comestível, nesta época, faz muito sucesso e se torna ingrediente bastante atrativo para a criação de novos pratos na cozinha. E falando em novos pratos, você aí já ouviu falar do ouriço de pinhão? Ouriço de pinhão ainda não. Ouvi falar, mas ainda não experimentei. O ouriço ainda não conheço. Não, eu não conheço, mas eu estou aqui para conhecê-lo. Mas o que de fato é esse tal de ouriço de pinhão? A criadora foi essa dona aí, ó, a Marli, com mais de 40 anos trabalhando com restaurante. No ano passado ela estava na cozinha, bem nesta época de inverno, e viu o pinhão. E pensou, por que não criar uma receita? E com bastante criatividade surgiu o ouriço de pinhão. Essas coisas que você vai elaborando assim, é como se você tivesse, sabe, começado agora e aprendendo algo novo, né? E eu posso falar uma coisa assim, sabe, que a gastronomia sempre vai ter algo para você aprender. Segundo ela, o pinhão é muito usado nas receitas de almoço. E por que não
em um lanche. As pessoas gostam muito de fazer lanche com suquinho, coisas mais assim, sabe, mais leves e tal. Daí eu pensei, eu vou ter que criar algo, né, diferente, com opinião, uma receita diferente. Pedi para Deus e pensei, ai, me ajuda aí. A estrela principal do prato é o pinhão. Alimento rico em fibra alimentar e é composto por minerais, como magnésio e cálcio. A semente ajuda também a controlar a pressão arterial. A receita faz parte do Festival Gastronômico do Pinhão em Curitiba, que vai até 2 de julho. Durante o festival, os visitantes terão a oportunidade de experimentar o pastel de pinhão, o risoto de pinhão, até uma torta trufada de chocolate e pinhão, além desta novidade, o ouriço de pinhão. Vamos provar comigo? E não é que ficou bom mesmo. O prato consiste em um bolinho frito à base de aipim, pinhão e bacon. E tem um segredo todo especial. Quando você cria algo e você não copia algo, mas você cria, eu acho que pra gente, por tanto tempo que tem, pelo movimento que tem, a gente nunca pode parar. Porque você precisa mostrar, assim, que você ama a gastronomia. Eu estou aqui, na verdade, na gastronomia fazem 40 anos, porque eu amo a gastronomia. A Márcia e o José são de Apucarana, no norte do Paraná. Estão visitando Curitiba. Ficaram sabendo do ouriço de pinhão e correram para experimentar. Como eu já tinha provado o pastel, a curiosidade de provar um outro prato diferente. Seja cozido, assado ou simplesmente usado em pratos típicos, não importa. O sabor do pinhão conquista paladares. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.